Olá pessoal, sejam bem-vindos, Ítalo aqui na área, para a gente poder falar um pouquinho desse edital tão aguardado que foi da Secretaria Estadual de Educação aí de São Paulo, tá bem? Já havia sido, a Banca VUNESP já tinha assinado, estávamos aguardando e veio então ele aí para trabalharmos a parte de ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, eu vou passar aqui toda a análise do edital, vou pegar os pontos principais, colocar para vocês tirarem as dúvidas, tá certo? Muita gente aí perguntando quem pode prestar, quem não pode, enfim, vou estar passando tudo isso a vocês agora, tá bom? Primeiro vamos começar pelos pontos principais, as nossas datas principais aí. Primeiro a data de inscrição, que começa dia 15 de maio, na segunda-feira, aí e vai até dia 12 de junho, tá bom? Então, fiquem bem atentos com essa data. Não esqueçam que assim que gera o boleto, o último dia do pagamento é dia 13 de junho, um dia depois das nossas inscrições. Então, assim que fizerem, se já tiverem dinheiro, já paguem, não deixem para a nossa última hora, tá bom? Essas inscrições podem ser feitas lá mesmo no site da nossa VUNESP, www.vunesp.com.br, tá certo? Aí, se não conseguiu achar, digita SEP, que você consegue aí estar encontrando, tá bom? E veja só, essas provas vão vir só em agosto, dia 6 de agosto aí no domingo, um domingo antes do Dia dos Pais, vai estar sendo realizada essa avaliação, que eu vou falar ainda para vocês, mas vai ter prova objetiva, discursiva, enfim, mas vai ter um tempo bem bacana para nós fazermos. E aí você pode estar se inscrevendo em até 2 disciplinas, caso elas não batam no mesmo horário, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, tá bom? E essa taxa de inscrição é um valor super baixo, perto aí do que a gente está acostumado com a VUNESP, eles vão analisar vídeo, então eu achei um preço bem acessível, vale a pena para gente. É R$40 para apenas uma disciplina, se você for fazer. Caso faça 2 disciplinas, sai aí o valorzinho de R$60, tá bom? Bem acessível mesmo, vale a pena. Aí vão ter salários excelentes para nós, vou falar daqui a pouco também. Vale a pena, pessoal, vale a pena, vamos se preparar, vou fazer o curso preparatório e tal para vocês, para que a gente consiga realmente esse cargo aí público e tão sonhado pela maioria dos professores, tá bom? Claro que vai ser para ensino superior, professores com licenciatura, então estamos falando aí de professores especialistas, tá certo? E veja só, quais são as vagas? Então, nós temos aí professor de biologia, ciências, artes, filosofia, física, geografia, história, inglês, português, matemática, química, sociologia e educação especial, tá bom? E como eu havia acabado de falar para vocês, podemos realizar para 2 cargos, desde que você tenha licenciatura ou feito um R2 aí para uma segunda disciplina, tá bom? Mas nota só, no período da manhã a gente pode ter artes, biologia, história, educação artística, português, matemática ou filosofia. Vocês podem escolher uma delas, tá? Se caso você quiser prestar para 2, você escolhe uma do período da manhã e uma do período da tarde, que nós temos ciência, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial, tá bom? Então eu já vi muita gente falando assim, professor, sou formado em engenharia, fiz um R2 em matemática e ciências, posso estar prestando? Pode. Matemática e física? Pode também. O que não dá é fazer, por exemplo, ciências e físicas, que é no mesmo período. Tá bom? Fiz aí geografia, fiz um R2 em história. Tem como? Tem, história e geografia estão em períodos diferentes. Então, eles foram aí perfeitos na colocação, tá bom? A única matéria que eu vejo que pode aí, tá junto é ciências, física e química, que daí talvez você tenha que optar por uma delas. Mas filosofia e sociologia, tem gente que vai prestar as 2, Artes e educação especial, acredito que também tem algumas pessoas, tá bom? Então, fiquem de olho nisso, tá? Para poderem estar fazendo a inscrição perfeitamente. E o salário, professor, será que é tão bom assim? Olha só, R$5.000 para 40 horas, para sua jornada de 40 horas semanais e um valor de R$3.125 para 25 horas semanais.
tá certo? O salário aí bem bacana para os professores especialistas. E aí, você pode estar encontrando, né, as vagas da sua região na página, da página 2 à página 10, né? No edital ele vem colocando isso para nós, tá bom? Separado por diretoria de ensino e por região, tá bom? Então dê uma olhadinha lá, se você quiser dar uma olhadinha no número de vagas. Ao total vão ser 15 mil vagas. Então, gente, tem vaga dessa. Dá para a gente conseguir. E lembre vocês, professor, só veio uma vaga para minha região e tudo mais, nem sei se eu vou prestar. Presta, pessoal. Porque você precisa de quantas vagas para entrar? Você precisa de uma, você precisa da sua vaga. E a gente sabe que chamam muito mais do que isso. Eles colocam no edital essa quantidade de vagas para eles poderem, né, falar que realmente naqueles 2 anos eles vão estar chamando aquele número. Mas sabemos, né, nós professores que sempre estamos prestando concurso e tudo mais, seja de município, seja do estado, que acabam chamando muito mais do que eles vêm colocando, tá bom? Então, fiquem de olho nisso daí, tá bom? Bom, então vamos lá, quais são os pré-requisitos, que aí foi a maior dúvida do pessoal, o pessoal bombardeando nos grupos. Tenho pedagogia, posso fazer? E aí, posso ou não posso? Então, gente, se você tiver apenas licenciatura em pedagogia, eu vou ter que falar que infelizmente você não vai estar conseguindo prestar. Mas se você tiver licenciatura em pedagogia e tiver aí, por exemplo, uma especialização, né, na parte de educação especial, olha só, especialização, mestrado, doutorado, enfim, lógico que comprovado aí pelo MEC, pela deliberação, você consegue estar prestando, tá bom? Então dê uma olhadinha, tá certinho, dá para você, por exemplo, prestar para educação especial desde que tenha isso. E claro, né, para educação especial você também pode ter as licenciaturas, tá bom? Olha só o que ele fala aqui, ó. Licenciatura em pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou da necessidade especial. Então, dá para a gente prestar com licenciatura em pedagogia, desde que com essa habilitação. Eu sei que fica repetitivo, mas vale a pena a gente frisar, porque foi dúvida de muitas pessoas. E para outros cargos, o meu diretor falou que eu podia dar aula disso, dar aula daquilo. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, veja o jeito que está o edital, o que vale é o que está no edital, tá? Eu poderia estar colocando todas as licenciaturas aqui, vocês viram aí que teriam mais 9, 11 para a gente estar colocando, tá? Mas eu coloquei aqui o geral que está no edital, tá bom? Vejam só, no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, os portadores de, vamos ler aqui, ó, diploma em licenciatura específica ou equivalente à disciplina própria da licenciatura, tá bom? Então, você tem que ter a licenciatura ali da disciplina. Então, você vai prestar para matemática, licenciatura em matemática. Prestar para física, licenciatura em física. Prestar para português, licenciatura em língua portuguesa. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos deixar bem claro isso. Precisa dessa licenciatura. Tá bom? Bom, visto isso, que era a maior dúvida do pessoal, vamos para o programa de provas e ele trouxe aí uma super novidade para a gente. Eu até falo para você ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar aí algumas coisas relacionadas a essa prova prática, tá? Mas antes de eu falar da prova prática, vamos ver aqui o que fala cada uma delas. Temos a prova objetiva, que está separada na parte geral e na parte específica, tá bom? A parte geral é onde a gente vai trabalhar os compromissos, as competências, os conhecimentos didáticos pedagógicos que vêm em forma de bibliografia, né? Vamos ter 15 obras, eu vou falar essas daqui a pouco para vocês. Então, nós vamos ter 10 questões nessa parte geral e mais 20 na parte específica. Tá certo? Então, a nossa prova objetiva vai ser composta por 30 questões. E essa parte específica temos publicações, né, do Estado, temos a bibliografia e também temos a disciplina em si, tá bom? Então, ela é composta aí por 20 questões, essa parte específica. Mas veja só uma coisa, a prova objetiva vai valer 30 pontos, ou seja, cada questãozinha vale 1 ponto. Tá bom? E aí, os candidatos serão habilitados para corrigir a discursiva aqueles que terão nota igual ou superior a 6 pontos e não zerar em nenhum dos componentes.
Que componentes, professor? Parte geral e específica. Não adianta, por exemplo, você gabaritar a parte geral e conseguir 10 pontos e, de repente, zerar a parte específica. Ah, consegui mais do que 6, mas zerou a específica, não tem jeito, tá bom? Mas tenho certeza que isso não vai acontecer com vocês, tenho certeza que vocês vão estar aí comigo nessa trajetória, vão me escolher para que a gente consiga realmente chegar na maior pontuação aí da nossa prova objetiva. Tá bom? Sendo habilitado, né, conseguindo esses 6 pontos, não zerando em nenhuma das duas, a gente vai para a discursiva, né? Ou seja, temos 2 questões discursivas, são aquelas questões argumentativas, né, que a banca costuma cobrar. Ou seja, não é necessariamente uma redação, tá, pessoal? Eu lembro que em Pindamonhangaba, né, e Piracicaba, aliás, Piracicaba aconteceu isso, né, no ano retrasado, de trazerem também 2 questões discursivas. Essas questões vão estar trabalhando principalmente, né, as publicações institucionais, tá bom? Então é legal a gente ter ali a publicação em mente, e por isso que eu também vou estar trazendo aí todas as publicações para vocês, detalhado, com vídeo aula explicando cada um. E aí a gente também vai estar trabalhando essas questões discursivas, tá bom? E essa questão discursiva, ó, vale 10 pontos. E para você ser habilitado nela, você precisa de uma nota igual ou superior a 3, tá bom? Não adianta a gente gabaritar parte geral, parte específica, já consegui 30 pontos e de repente não consegui 3 aqui, tá bom? Então, a pontuação mínima para a gente estar habilitado é de 3 pontos nessas questões discursivas, ou seja, cada uma tendo o valor de 5 pontos, já que são 2, tá bom? E aí a gente precisa, somando as duas, conseguir 3 pontos. Por isso que eu também vou deixar para vocês um curso inteiro de língua portuguesa, tá? Para nos auxiliar nessa parte discursiva, para a gente lembrar um pouquinho de pontuação, lembrar um pouquinho de concordância nominal, concordância verbal, né? Para a gente ter essa coesão na parte discursiva, tá bom? Então, vou dar até como bônus isso para vocês. E olha só, temos aqui a nossa prova prática, e é aqui que eu estava falando para vocês, né? Que veio aí como uma parte que muita gente não estava esperando. Então, vamos ter uma prova prática de videoaula, né? Onde a gente vai estar enviando essa videoaula para a VUNESP. E eu vou te passar daqui a pouquinho as datas que você vai estar enviando e como vai fazer isso. Não vou cortar partes, tá? Daqui a pouquinho a gente fala melhor dessa videoaula, tá bom? Mas para a gente estar habilitado, você tem que ter pelo menos 10 pontos. E essa prova, né, de videoaula vai estar sendo avaliada em 40 pontos. Ou seja, veja só, se eu juntar tudo aqui da prova objetiva, eram 30. Se eu juntar a prova discursiva, é mais 10, 40. Então, essa prova prática está valendo metade da pontuação geral da sua prova, com exceção dos títulos, né? Então, ou seja, se eu pegar só isso daqui que eu estou mostrando para você, vale 80 pontos. E a videoaula vale 40, vale metade dos seus pontos, tá bom? Então, fique de olho, eu vou trazer algo super novo para vocês, que eu duvido muito que alguém vai fazer com vocês, tá bom? E temos também a prova de títulos, tá bom? A prova de títulos vai valer no máximo 20 pontos. Então, nossa prova inteira é composta por 100 pontos, tá bom? Revisando, 30 da objetiva, 10 da discursiva, 40, mais 40 da videoaula, 80 e mais 20 de títulos. Como que eu consigo no máximo 20 pontos? Que vão ser raras as pessoas, tá? Vão ser raríssimas. Por quê? Porque o doutorado você tem aí 5 pontos, o mestrado 3 pontos e a pós-graduação, né? A pós-graduação de 360 horas, a gente tem 1,25 pontos e a lato sensu de aperfeiçoamento, ou seja, a de 180 horas, 0,75 pontos. Juntando tudo isso, a gente tem 10 pontos. Então, o candidato teria que ter mestrado, doutorado, aperfeiçoamento de 180 e aperfeiçoamento de 360 já para conseguir 10 pontos, tá? A gente sabe que aí é um pouquinho difícil, vão ser raras as pessoas, tá certo? E aí a gente tem mais 10 pontos que estão relacionados com tempo de experiência, tá bom? Onde eles dão 2 pontos por ano, tá?
E aí ele trabalha de 2018 a 2023, tá bom? 18, 19, 20, 21, 22, ou seja, o ano agora de 2023 não é contado, tá bom? É de 18 a 23 eles colocam, mas notam que são 5 anos, 18 a 19, 19 a 20, 20 a 21, 21 a 22 e 22 a 23, tá bem? Então, a gente consegue aí 2 pontos por ano, desde que seja, ó, no ensino fundamental, ciclo 2, tá bom? Então, do 6º ao 9º ano, no ensino médio e no técnico, tá bom? Aí tanto faz rede federal, estadual, municipal ou particular, tá bom? Chegamos aí então no total de 20 pontos dos nossos títulos. E aqui a nossa prática de videoaula, tá bom? Quais são os pontos principais? Vamos lá. Vou começar primeiro pela data, tá? A data você já pode enviar para ela já no dia da inscrição, dia 15 de maio. Claro que eu não recomendo isso, você tem apenas 2 dias para elaborar uma videoaula que vai valer 40% da sua prova, né? Faça com calma, com tranquilidade. Claro, também não deixe para a última hora, que aí vai dar na mesma, tá bom? Então, por isso eu vou trabalhar muito com vocês essa parte de videoaula, tá bom? E quais são os pontos principais, tá? Primeiro aqui, o tamanho, né? A duração, isso daí vai tirar ponto, talvez até mesmo desclassificar o candidato dependendo do tempo, né? Eles especificam ali no edital certinho. Então, gente, duração de 5 a 7 minutos. Professor, deu 7 minutos e 1 segundo. Vamos fazer uns cortinhos. Vou te ajudar a fazer os cortes para a gente tirar esse 1 segundo para não ser penalizado, tá bom? Brincadeiras à parte, mas faz diferença, tá? E aí, como que eu sei o tema que eu vou gravar? Tá lá no anexo 6 do seu edital, tá bom? Ele coloca lá os temas que vão ser trabalhados. E muito fala, pessoal, da nossa tecnologia, né? De diversas áreas. Se você vai prestar para artes, para matemática, para sociologia, educação especial, enfim. Eles usam muito os nossos TICs, tá bom? E os nossos TCTs. Então, fique muito de olho, né? Você tem vários assuntos para escolher, você pode escolher um só e lá ele pontua certinho o que você tem que abordar na sua aula, tá bom? Sempre tem introdução, conteúdo, dinâmica. Dinâmica é um ponto principal para nós, tá? Não é à toa que ele usa tanto esses TCTs, então fiquem muito de olho nisso, tá bom? O candidato deverá gravar a aula com o lado maior do celular na horizontal. Nossa, então pego meu celular aqui, tenho que gravar assim? Não, tem que gravar assim, tá bom? O lado maior na horizontal. Mas é só pelo celular, professor? Não, claro que não. Ele deixa aqui, ó. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, tá bom? Então vocês podem estar utilizando até mesmo computador, um OBS, enfim, um iPad, independente do que você vai usar, né? Vai dar certo. E outra, né? Você pode enviar até por 4 modelos de vídeo, né? .mov, né? .mkv, .mp4. Ele deixa ali isso bem disponível para nós, o que facilita demais, tá bom? Então, olha só o que a gente vai ter que ter, ó, o que eu estava falando para vocês, a introdução, a contextualização e o objetivo, aonde você quer chegar, e aí você vai mostrar como você quer chegar, como? Contextualizando e aprofundando, e com isso você consegue concluir de maneira clara e concisa. Parece pouco tempo para a gente falar de um assunto, mas é exatamente isso que eles querem. Como que a gente consegue abordar isso dentro da aula? E eu vou ajudar vocês a montar esse tipo de aula, tá bom? Contem muito comigo, né? E eu até vou mostrar aqui para vocês todo o conteúdo da nossa prova objetiva lá da parte 1, né? Tirando a nossa parte específica, o que cai, né? O que vai ser cobrado. Então, nós temos aí 15 livros e artigos, tá bom? Entre livros e artigos temos 15 assuntos, tá bom? Temos aí tanto do Almeida Covalente quanto do Silvio Almeida. Aí nós temos dois documentos ali, que é a integração do currículo e também o racismo estrutural. E, gente, daqui a pouco a gente vai falar das publicações, tá? Integração do currículo do Estado de São Paulo, racismo, isso daí tudo, gente, tá muito em alta, né? Isso eu creio muito que vai ser cobrado na nossa prova, tá bom? Tanto que ele coloca também, ó,
da Arantes, né, da Valéria Arantes, esse daí, os projetos de vida, né? Temos da Bacite, né, que fica dentro aí de um outro livro, tem o ensino híbrido. Olha lá, de novo, ensino tecnológico, né? Olha, ele já deixa bem claro realmente o que ele quer da gente, né? E aí vamos para o Botão, Cadal, que fala dos direitos humanos, a Maria Castro, que fala dos sistemas nacionais de avaliação. Vou até dar uma ampliada aqui para vocês, ó. O Guarani, né, o Gerar Guarani, tornar-se selvagem, né, do Psiagrama. Aí tem duas obras do Lemov, que são aula nota 10. Ele tem a aula nota 10, volume 1, o volume 2, que é o 2.0, e o volume 3, que é 3.0. Aqui só cobre o 1 e o 3, né, mas eu vou até passar para vocês o 1, 2 e o 3. Então ele cobre esse tipo, né, essas técnicas para a gente poder estar melhorando a aula, fazer uma aula realmente nota 10. E eu até indico, né, esses livros, mesmo que depois vocês passem, dão uma lida. É realmente um livro nota 10 para a gente ter uma aula nota 10. São maravilhosos, tá bom? Aí temos da Rojo a Pedagogia de Multiletramentos, né? A Tardif, aí com saberes docentes e formação profissional. Temos também a série Sena, com metodologias ativas em aprendizagem, né? Então vai falar ali da sala invertida, da parte tecnológica, como que a gente pode incrementar isso na nossa aula, é bem bacana. O José Moran, né, só para variar aí com metodologias ativas também, né, e o Zabala com os métodos para ensinar competências, além do Pedro Reis com observação de aula e avaliação de desempenho docente. Então, ou seja, fica bem claro o que ele está querendo da gente, né, fica bem claro. Quem não percebeu só pelas titulações ali, então ele fala muito, né, dos direitos humanos, envolvendo racismo, inclusão, exclusão e tudo mais, e a parte das tecnologias, tá bom? E principalmente o nosso método de dar aula. Por isso que essas 15 obras entram para todos os professores. Aí a gente vem com as publicações institucionais, tá bom? Ou seja, publicações federais, né? Temos 3 publicações federais e 9 estaduais, tá bom? E novamente, né, trazendo muito do nosso currículo paulista. Então ele fala lá, tanto das diretrizes, os currículos, a parte do EJA, e aí na parte de federais a gente tem a nossa famosa BNCC, os indicadores de qualidade e também os conselhos escolares na parte de democratização, tá bom? Que é o nosso caderno 1 lá. Bom, e aí temos também as legislações, que vêm as federais e também as estaduais. Estamos falando de um concurso estadual. Não é à toa que vem, ó, olha aqui, ó. Tudo daqui é estadual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaduais para 1, 2, 3 federais e ainda as resoluções e a lei federal de 2015, tá bom? E uma coisa que ele traz entre essas legislações, entre essas publicações, tem 2 delas que falam de Grêmio Estudantil, pessoal, né? Uma coisa que pouco em pauta hoje, mas que é muito importante. Até gravei já essa aula ontem para vocês, está disponível no curso. Acho muito bacana, é um ponto muito pertinente e isso dá muita força aos jovens e autonomia. Bom, e aí aqui ele coloca aí pra gente. Vamos lá, ó, vamos passar uma por uma aqui, ó. Nós temos aqui a Lei 7.398, né, de 85, que fala né, mais sobre as organizações de entidades. Temos o ECA, logicamente o ECA não poderia faltar, assim como a nossa LDB. Temos as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, ó, aqui falando de direitos humanos de novo. Temos também as Diretrizes Curriculares para a Formação continuada dos professores, né? A importância da gente estar sempre estudando e aperfeiçoando. Temos também a Lei 15.667, que fala da organização e atuação de grêmios estudantis. Olha lá, de novo, tá bom? Agora as estaduais. Nós temos a Lei Complementar número 444 de 85, que vai falar exatamente aí do Estatuto do Magistério Paulista. Lógico que não poderia faltar aí o nosso Estatuto do Magistério. Temos a Lei 1.374, que vai falar dos planos de carreira e remuneração para professores do ensino fundamental e médio.
Temos também a Lei 16.279, que vai falar do nosso Plano Estadual de Educação do Estado. Temos o Decreto 55.588, que é lá de 2010, e ele vai falar do tratamento nominal das pessoas, né? Que pessoas, as transexuais e os travestis nos órgãos públicos. Aí temos o Decreto 57.571, que é de 2011, e ele traz aí o Programa de Educação. E, por fim, o Decreto 59.354, tá bom? Então, bastante coisa, né, para nós estarmos trabalhando essas legislações e também os nossos documentos, né? Então, vocês veem que são bastante, somando mais ou menos por cima, gente, seriam aproximadamente umas 15 mil páginas, 12 mil páginas aí para a gente tá lendo, né? Então, o que a gente faz aqui, né, com o cursinho? A gente pega, faz uma resenha disso daí, sempre focado nas questões que normalmente são cobradas pela Banca Vunesp. Então, eu faço o curso diretamente para você que está prestando esse concurso. Analiso as questões que são de legislação. Ah, professor, mas não foi cobrada ainda essa questão de 2016, por exemplo, ainda não teve, né, um edital do Estado depois de 2013 e tudo mais. Como que você faz? Eu vou lá, analiso as questões que são semelhantes, os pontos pertinentes que a banca normalmente cobra, e o edital já deixa bem claro o que ele vai estar querendo da gente, e vou na lei e simplifico ali para vocês, para ser certeiro, como a gente sempre é nas provas. Não é à toa que mais de 70% aí dos nossos alunos acabam chegando à aprovação e mais de 30% aí à nomeação. Tá bom? Aliás, queria falar um pouquinho melhor desse curso, né, onde a gente vai estar abordando todas as 15 obras, né, os 15 livros e artigos. Vamos estar falando também de todas as publicações institucionais da parte geral, as legislações que a gente acabou de falar. Vamos ter aulas também de questões argumentativas. Então, o professor Fábio aí, né, de português, ele sempre traz isso, então eu vou colocar disponível para vocês, né, como que elabora, número de linhas, o que seria melhor a gente colocar, né? Primeiro a gente pensa nessa estruturação e depois ele vem com as aulas mostrando como que monta, né? Então, onde que eu pego o argumento, o que eu vou defender, a tese e tudo mais, tá? Então, ele mostra isso, então eu vou estar trabalhando isso com vocês no curso também, além da nossa parte prática aí, que é a videoaula. E aí, eu vou dar um bônus para vocês. Nessa parte, a gente falou que vale 40% da nossa pontuação total, 50% juntando todas as partes das provas, ela se torna muito importante. Então, por isso, eu vou dar muita ênfase aqui para vocês e eu vou dar isso como bônus para quem está fechando aí comigo. O que seria esse bônus, tá, pessoal? A gente vai ter um encontro ao vivo, onde eu vou mostrar as técnicas, né? Sejam só da aula, sejam da tecnologia, tá? O que a gente vai abordar, quanto tempo a gente vai deixar para introdução, quanto tempo a gente vai deixar para argumentação, quanto tempo a gente vai deixar para conclusão, quanto tempo a gente vai destinar aos alunos. Isso daí, gente, faz toda a diferença, tá bom? Então, eu vou mostrar isso numa aula ao vivo. E aí vocês vão fazer o vídeo, né? Pensando nessa aula que a gente teve com muito debate e tudo mais, vocês vão fazer um vídeo, vão me enviar e eu vou corrigir individualmente e vou dar o retorno para cada um. Olha, melhora nisso. Ó, tá excelente até aqui. Esse finalzinho não ficou legal. Ó, o seu início não tá bacana. Ó, você não tá interagindo. Eu vou passar para vocês poderem até estar regravando, né, fazendo essas correções e aí me devolvendo de novo para uma segunda correção. Tá bom? Então, eu vou fazer individual. E daí, depois dessa segunda correção, a gente tem um novo encontro ao vivo para vocês poderem estar tirando todas as dúvidas, tá? E a gente está enviando ainda com super tempo hábil aí, de acordo com o que foi colocado no edital. Tá bom? Então, isso daqui, pessoal, vale demais. São 40 pontos da nossa prova. Isso daqui vai fazer toda a diferença. E aí, como vocês viram, eu só não coloquei a parte específica, tá? Não vou estar abordando a parte específica de cada disciplina, mas dentro dela nós temos aí algumas publicações institucionais, tá certo? Então, pessoal, quanto que valeria isso, né? Só essa mentoria que eu vou estar fazendo aqui com vocês, o
bônus que eu estaria dando da parte prática? Uma mentoria individualizada, né, normalmente se cobram aí cerca de R$ 299,90. Eu vou cobrar, quem vier falar comigo, depois do dia 18, eu vou falar. Individual, essa parte, R$ 299,90. Tá bom? E as questões argumentativas, né? Imagine uma aula de redação, quanto que está um curso de redação aqui, a gente cobra normalmente R$ 149,90, tá bom? E a gente está trabalhando 2 questões ainda. Além da parte toda pedagógica específica, que estaria saindo aí em volta de R$ 249,90. Somando tudo, vamos arredondar aqui, ó, 250 com 150, 400 com 300, daria um curso de R$ 700, pessoal. Por 700, então eu vou falar para vocês, o que vocês acham de 579? Vou dar aí 20% de desconto, 579, vocês acham bom? Não, vamos melhorar ainda, vamos melhorar. De 549, pessoal, essa semana ó, eu vou estar fazendo por R$ 279,90. Você vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão. Mas olha só, isso é a promoção até o dia 18 de maio. Notem que isso é um valor mais baixo do que somente aula ao vivo. Tá bom? Então, é uma super promoção, vale super a pena. Entre em contato comigo, né? Sou o Ítalo, 971406379, DDD 11, tá aqui para vocês. Entrem lá, vale super a pena. Eu quero que vocês façam realmente parte dessa academia de aprovados que a gente tá no estado inteiro, tá bom? Agradeço demais a confiança. Contem comigo, qualquer dúvida, eu estou disponível por aqui, tá bom? Muito obrigado e vamos juntos rumo a essa aprovação. Até lá, pessoal!